tô identificando uma série de coisas e um lobisomem por trás de mim. Lobisomem com lobos, tá. Eu só queria matar você, lobinho. Opa. Beleza. Ah, ele recupera a vida. Tá. Caramba. Tá, então deixa eu ver. Se eu entendi corretamente, eu acho que eu vou ter que ser bem rápido pra tentar matar ele. Au. Ah, ele não stuna quando eu acerto ele, né? Tá. Ah, eu fiquei preso atrás da carcaça. You piece of filth. Quem que vai virar? Mas o Nelson faria sentido ele estar aqui? É. Isso comprova que ela sabia quem era e deve ser ele. Então deve ter sido ela que fez por querer. Será que ele não sabe de fato que quando ele vira lobisomem ou alguma coisa assim? Tá, o que está acontecendo? É, precisamos. Era o Neelan mesmo. Também sabíamos disso. É, sacamos a motivação dela. Tá. Você está delirando, mulher? Ou o que você está dizendo? Eu acho que a situação ela tá um pouco delicada e eu não quero ficar acusando ela nem nada assim, porque eu já acho que eu já saquei o que aconteceu. Eu só vou tentar ser um pouco mais polido nas palavras pra decidir qual é o melhor caminho pra se tomar nessa situação. Vamos ver. Não, a gente sabe. A única questão é, ele não lembra que é um lobisomem? You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. That night. Was the reason I had Não the era taste pra of blood in my matar, mouth então. come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. Não vou deixar que ela seja morta por isso. No! Don't hurt him! Get out of here before I change my mind. Run. Eu não esperava que eu iria ter que lutar contra ele especificamente, mas... Ai, droga. Calma aí que bugou. Eu apertei o botão errado. Beleza. Eu não queria necessariamente matar ele. Ah, eu não esperava que... Ah, meu Deus, tô apertando outro botão em vez de... Tá. Ah, eu não queria matar ele. Tá. Aqui é muito complicado porque... Deixa eu só ajeitar aqui as outras coisas. Beleza. O que acabou de acontecer? E que eu não me sinto nem um pouco feliz com o que acabou de rolar. Mas eu tive que agir no impulso do momento. E eu tive que... vamos tomar um pouco de água aqui. Eu tive que fazer uma escolha pensando no seguinte. O que eu senti que o jogo tentou me colocar foi uma escolha entre uma pessoa
que é literalmente amaldiçoada com o impulso de matar, com o impulso de ser um monstro. E uma mulher que, mesmo não tendo esse impulso de matar, assumiu um risco e acabou fazendo uma pessoa morrer. Literalmente a irmã dela. Ok? Basicamente era o que a gente estava pensando ali, né? É o que a gente estava pensando que poderia ter acontecido, só que com alguns detalhes a mais. Então a gente meio que conseguiu ir resolvendo o mistério bem à medida que as coisas estavam aparecendo. Eu senti que isso deu boa. E o que acontece? Aqui, o que eu sinto que o jogo tentou fazer foi tentar colocar em nós uma espécie de dilema moral, que era a questão de: você escolheria salvar a vida de alguém que tem instintos de matar, mas está fazendo o máximo possível para lutar contra esses instintos, né, que tem um instinto de ser uma má pessoa, vamos dizer assim, bem entre aspas, ou você prefere salvar alguém que não tem esses instintos, mas mesmo assim foi uma má pessoa, bem entre aspas. Se eu fosse colocar dessa maneira, eu apreciaria mais, obviamente, a questão de a pessoa que está lutando contra esses impulsos. Mas aqui, eu acho que teve várias situações, muito do calor do momento, que fizeram eu não ficar feliz com o resultado, mas ao mesmo tempo eu não me arrepender necessariamente dele. Porque, em primeiro lugar, o meu objetivo era tentar resolver as coisas de uma forma pacífica. E naquele momento, pensando só naquele momento, né, se fossem dois seres humanos ali, mesmo descontando a questão do lobisomem, tinha literalmente uma pessoa querendo matar outra pessoa. E eu prefiro que aquela pessoa que fez a parada, vamos dizer assim, não tinha como provar que ela fez aquilo de fato por querer. Era bem possível que ela estivesse falando a verdade, que tenha sido sem querer que ela tenha causado a morte, que era só para assustar. Foi muito mal intencionado, né? Ela realmente quis acabar com o casamento da irmã dela para ficar com o cunhado. Foi mesquinho, mas com toda certeza. Teve um lado assim, né? Se o cara tava tancando e tudo mais, mas pelo que eu estou entendendo, há muita possibilidade de fato a morte ter sido sem querer. Então eu acho que não faz sentido nenhum de aquela mulher naquele momento ser morta por causa disso. Foi algo muito potencialmente sem querer. Só que se o lobisomem, o Nilin, matasse ela, ia ser completamente por querer ali. Foi uma coisa que ele fez. E outra coisa que me preocupou, o Nilin, ele estava consciente naquele momento, mas ao mesmo tempo ele estava relatando que ele não estava consciente em outros momentos. Eu acordei com gosto de sangue na boca, por isso que aconteceu. Ele realmente não tinha se tocado. Eu achei que ficou muito mal estabelecido se ele tá ou não sob controle quando ele é um lobisomem. Então, calma aí, ele não lembra de a esposa dele ter aparecido ali e ter matado... e ele ter matado a esposa, mas o que impede ele de... eu me tranco aqui. Cara, aquela portinha, o que impede ele no momento que ele tá muito... Ele não lembra de ter matado a esposa. O que impede ele de abrir aquela porta, por exemplo? No momento que ele não lembra. E que, quem sabe, ele já matou várias outras pessoas. E ele voltou e se trancou de novo sem lembrar. Né? Ficou muito mal estabelecido no lore aqui. Não sei se foi intencional ou não, mas ficou mal estabelecido o quanto que ele tem controle da memória dele nesse momento. Se ele consegue fazer uma memória de fato, né? Vamos dizer assim, se a memória de curto prazo dele é consolidada numa memória de longo prazo. Né? Ele pode estar tendo o que a gente vai chamar... Deixa eu pilhar antes que eu perca aqui as coisas. Ele pode estar tendo o que a gente vai chamar na questão da neurologia de uma amnésia anterógrada. O que é uma amnésia anterógrada? É quando a pessoa literalmente acaba perdendo a memória das últimas coisas que aconteceram com ela. Então, assim, de forma bem resumida, porque é mais complexo do que isso. Mas a gente tem vários tipos de memórias diferentes. A gente tem, por exemplo, uma memória operacional de trabalho, né? Mas a gente também tem memórias mais curtas e que são para ajudar a gente a fazer as coisas agora.
e a gente tem as memórias de longo prazo, que são as coisas que a gente consolida depois de um tempo. Boa parte delas são bastante consolidadas no sono e tudo mais, mas elas vão sendo consolidadas o tempo todo. O que acontece é que quando a gente tem uma amnésia anterógrada, quer dizer que a gente pegou aquelas coisas que estavam na memória de curto prazo e 100% delas a gente perdeu. Nada daquilo foi para a memória de longo prazo. Ok? Estou resumindo bem, porque a coisa é bem mais complexa. Tem a amnésia retrógrada também, que é um outro tipo de amnésia, que é quando tinha coisas já consolidadas na memória de longo prazo e que a gente perdeu essas coisas, né, da memória de longo prazo. Pode ter sido uma LEA, uma lesão encefálica adquirida ou alguma coisa desse gênero. O que acontece ali é que claramente ele tem algum tipo de amnésia anterógrada, ou seja, ele consegue fazer as coisas ali naquele momento, só que ele não lembra em algum momento. Só que a gente não sabe se isso é sempre ou se isso foi só naquela situação, ficou muito mal definido. De novo, pode ser por querer ou não. Por exemplo, se ele matasse a irmã dele ali naquele momento, a cunhada dele naquele momento por vingança, ele ia ter se lembrado de manhã que matou a cunhada dele? E aí, vamos dizer assim, existe a grande possibilidade de eu falar, não, tá bom, mata ela aí, ela merece. Não teria que matar ele, né? De novo, eu não queria ter matado ele de qualquer maneira, mas eu também não queria que ela morresse, então o meu ponto de vista foi, não estou matando o lobisomem, estou defendendo a mulher. Se o lobisomem quer me matar, que seja, né? Mas assim, vamos dizer que ele matasse. Na outra manhã, eu teria que chegar até ele e falar, então, meu amigo, eu sei que você não lembra o que aconteceu a noite passada, mas assim, a gente descobriu que você matou a sua esposa e na noite passada você também matou a sua cunhada. Imagina como é que ia ser essa situação. E quem garante que ele não saiu dali outras vezes já deve ter matado muita gente. Então assim, pensando que eu tive que agir no calor do momento e pensando que as informações estão de fato muito mal definidas, eu acho que ele naquele momento era um perigo muito maior. Não estou feliz de ele ter morrido. Queria que tivesse qualquer outra coisa que desse para fazer no momento. Mas dadas as circunstâncias, pensando em tudo que está acontecendo aqui, eu acho que foi o melhor. Agora, eu não tenho a menor ideia de se eu vou conseguir ou não ter uma conversa decente com aquela mulher depois. Mesmo eu tendo salvado a vida dela, é bem provável que ela, no calor do momento, não tenha entendido que eu salvei a vida dela. Talvez ela preferisse morrer pelo que ela fez, né, que o Nilen matasse ela depois que ele descobriu isso. Talvez ela esteja de cara comigo. Eu acho que há grandes chances. Talvez ela nem tenha entendido que eu matei ele para salvar ela. Talvez tenha ficado tudo muito confuso para ela no momento. Né? Quando a gente passa por um momento muito traumático, inclusive, a gente pode ter um pouco de amnésia anterógrada. Não é só ser o lobisomem, tá, gente? Assim, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Há muito mais chance de você ter amnésia anterógrada porque passou por um evento traumático do que devido ao fato de você ser lobisomem. Mas eu tenho certeza, eu boto a minha mão no fogo. Eu nem conheço você que está assistindo isso agora, mas eu boto minha mão no fogo de que isso é verdade.